Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre a última edição do UFC que aconteceu no último final de semana. A gente teve ali o UFC Sacramento, teve o Robocop contra o Fluff e nesse vídeo mais especificamente eu quero falar do peso dos lutadores. Por quê? Eles bateram um peso um dia antes do evento, como sempre, só que na hora da luta a gente sabe que eles sobem com peso diferente e teve alguns números aqui, tiveram alguns números que chamaram atenção e eu quero falar sobre eles, tá? Então eu vou pegar a matéria que tá lá no MMA Fighting, como vocês podem ver tem o título aqui dizendo já, né, que o Robocop pesou cerca de 2 libras a mais do que o Anthony Hernandes ali na hora da luta, o que chama atenção, né, porque se a gente olha o Robocop, que é esse cara aqui, e olha o Fluff, parece que o Robocop é muito mais pesado, né, porque ele aparenta ter muito mais massa magra, como ele tem bastante definição ali, ele parece um cara bem pesado, né, e o Fluff não aparenta, né, então realmente o visual dá uma enganada, se a gente for ver na prática é o que tá escrito aqui, só 2 libras de diferença, tá? Então vamos descer aqui, vamos ver os números e aí eu dou a minha opinião, tá? O Robocop pesou 185 libras e na hora da luta lutou com 204, então ele recuperou cerca de 10% do peso corporal dele ali, tá? O que a comissão geralmente indica, né? As comissões, né? Até 10% do peso corporal, a sua recuperação, né? Se você recuperar muito mais que esses 10%, tinha aquela recomendação, né? De você subir de peso e tal, mas enfim, isso nunca foi uma obrigação e cada lugar que você luta é uma comissão, então assim, não existe meio que uma regra, né? Não existe ali uma punição, é tudo uma recomendação, então é essa festa aí que a gente vê, né? No caso do Anthony Hernandes, ele pesou 1 libra a mais que o Robocop, só que ele recuperou até 202 libras, então ele recuperou cerca de 9% do peso corporal. Então, além dele ter, na verdade, apesar dele ter pesado 1 libra a mais, na hora da luta ele estava mais leve, tá? O Petrino, que é peso pesado, pesou 246 e lutou com 252, então ele recuperou cerca de 3% do peso. E peso pesado é engraçado, né? Porque os caras não têm tanto essa pressão com o peso. Tanto que a gente vê o Spivak, ele pesou 257 e lutou com 254. Ele ficou mais leve, né? Na verdade. Então, isso aqui é bem difícil de acontecer. E, na verdade, vai acontecer praticamente só com peso pesado, né? Porque as outras categorias os caras desidratam, então é natural subir o peso. No caso do peso pesado, não, né? Os caras têm uma flexibilidade maior aí. Então, o Spivak, sei lá, deve ter ido no banheiro, deu uma descarregada e lutou mais leve, né? Lutou um pouco mais ágil aí, talvez, né? Enfim, o Dolidze pesou 206 e lutou com 226, então deu uns 10% de recuperação. Só que outros caras me chamaram a atenção, que foi isso aqui, ó. Mason Jones e Marco Medeiros, os dois se enfrentaram e os dois pesaram 156 e lutaram com 177. Então, os dois recuperaram 14%. Então, por mais que a gente olhe e fale, nossa, é 14%, é muita coisa. Só que aqui ainda é um cenário justo, porque eles pesaram a mesma coisa e lutaram com a mesma coisa. O problema é que tem caras que são aqueles weight bullies, né, que os caras falam, que é o cara que luta muitas categorias abaixo para ter uma puta vantagem no peso na hora que ele entra para lutar, que na minha opinião é parecido com isso aqui que a gente vai pegar aqui, ó, o Márcio Barbosa, tá? É um atleta brasileiro, gostei muito da performance dele, né? Parece um cara super gente boa, mas, porra, o cara recuperou 18%, meu amigo, do peso dele. Então, é quase o dobro da recomendação dos 10% ali, do limite, né, na verdade, dos 10%. Então, ele pesou 145 libras e meia e lutou com 171 libras. Acho que dá mais ou menos uns 11 quilos a mais ali. Muita gente pode falar, mas 11 quilos, tem cara que recupera 13, 15, 18, 20. Só que tem que também levar em consideração o percentual, né? Então, 18% foi disparado, ó, o mais alto aqui desse evento, e cara, isso é muita coisa. Então, por mais que isso de fato ajude ele na questão do punch, por exemplo, que todo mundo ficou impressionado com o punch e tal, mas tem outros problemas, né? Então, assim, o punch é legal, um ponto positivo. O cara já tem punch naturalmente e tá muito pesado, também vai ajudar ele. Só que a saúde dele, obviamente, sofre demais com isso. Tudo bem, o cara pode falar, não, mas eu tô de boa, sempre fiz isso, tal, mas sempre causa mal, né? Não adianta você falar, como, sei lá, tem muita gente que fala, eu fumo, sei lá, há 50 anos, 40 anos e nunca tive um problema, logo fumar não faz mal. Não, né? Tá te fazendo mal desde sempre, né? Não quer dizer que não te deu nenhum problema aparente, um sintoma que não tá te fazendo mal, né? Então, a desidratação sempre faz mal, tá? Você não se sentiu mal agora, não teve sintoma agora, isso não quer dizer que você não tá sofrendo com isso, tá? Então, tem uma grande diferença. E o problema, na verdade, é quando o cara vai lutar com essa diferença toda de peso, essa recuperação toda, significa que ele desidratou demais. Então, às vezes, na hora da luta, o cara pode sofrer, sim, na questão do condicionamento físico. A gente já viu vários caras, né,
que sofre na perda de peso e depois não tem gás na hora da luta, ou mesmo não tem uma absorção de golpe, porque o cérebro ali não se hidratou de volta, né? Então você acaba meio que perdendo a capacidade de absorver golpe. Então tem vários problemas, né? Então tem ponto negativo e dá para se pensar que teria ponto positivo no sentido de você lutar 10 quilos às vezes mais do que o seu adversário. O que, na minha opinião, é meio engraçado, né? Porque os caras falam assim, não, tem que ter categoria de peso e tem que todo mundo bater o mesmo peso certinho, só pode ter 1 libra de tolerância e, detalhe, se for cinturão, nem essa libra tem. Porque tem que ser justo, né? A diferença de peso dá vantagem na hora da luta. Só que aí você pesa um dia antes e os caras recuperam 10, 15, 18% do peso corporal. E às vezes, dependendo do adversário, o cara vai lutar muito mais pesado. Por exemplo, aqui, ó, o adversário dele, ó, tá aqui em cima. O adversário dele lutou com 153 libras. O Márcio lutou com 171 libras. Então, assim, o adversário dele subiu 8 libras só de peso da pesagem para a luta, enquanto o Márcio subiu 25 libras a mais. Cara, é uma diferença absurda de peso. Isso dá uma baita vantagem. Então, eu não entendo, né? Quando fala, não, tem que ter a divisão de peso e a pesagem para tornar justo. Como que é justo se na hora da luta o cara tá lutando muito mais pesado? Né? Então, é complicado, porque, por exemplo, às vezes um lutador não bate o peso, né? Ah, não bateu o peso por 1 quilo, 2 quilos. Aí os caras falam, não, porra, é um absurdo, porque dá muita diferença na hora da luta. Tá, 1, 2 quilos que o cara não bateu dá muita diferença, tem que ter multa e tem que reclamar. Mas aí, e os caras que recuperam 18, 20, 25% do peso corporal? Aí não dá vantagem? Então, assim, eu acho um pouco irônico tudo isso, né? E o que é mais perigoso, na verdade, não é nem necessariamente o cara ter vantagem ou não, porque aí cada um sabe o que faz da sua estratégia ali, correr o risco de, vou ter mais punch, mas vou estar mais lento, vou cansar mais rápido, não sei o que, absorção. Então tem os quesitos ali na hora da luta. O problema nem é esse, né? Porque isso aí você pode falar, isso aí é estratégia, o cara decide se é bom pra ele, se ele se sente bem ou não. Beleza. Agora, o ponto é, para a saúde em si desses caras, isso é uma porcaria, né? Você tá colocando a sua saúde num risco extremo, desgastando o seu corpo nesse nível para tentar ter uma certa vantagem ali, porque é óbvio que o cara vai lutar o máximo para baixo para recuperar o máximo de peso para ter vantagem. Ninguém faz isso porque gosta de passar fome, né? Não existe esse raciocínio. Não, eu luto lá 2, 3 categorias para baixo porque eu gosto. Não, porra. No mundo ideal, se o cara tivesse confiança de que no peso dele ali ele ia estar bem, o cara ia lutar numa categoria onde ele não precisa sofrer perdendo peso e podendo comer à vontade, né? Então, os caras perdem esse máximo de peso, às vezes o cara tem facilidade para perder peso, então o cara aproveita isso para na hora da luta ter uma vantagem de peso. E tem vários caras que conseguem fazer isso. Hoje a gente olha, eu vi esses dias inclusive postaram no Twitter, o próprio Poatan, né? Postaram lá falando do peso dele. Porra, o cara tá no peso pesado, tá grande, tá forte e o cara conseguia bater o peso médio. Então assim, quando ele tava no peso médio, é óbvio que ele tinha uma vantagem gigante de peso contra os adversários. Mesmo no meio pesado, ele tem vantagem. Ele conseguia ficar muito pesado e vários caras que ele enfrentava ali no pesado não ficavam com o peso dele. Então, assim, isso é um pouco irônico, né? Essa é a minha questão aqui, o meu ponto, né? Todo mundo fala, não, tem que pesar e ter a categoria de peso pra ser justo. Aí, na hora da luta, o cara tá 5, 10 quilos mais pesado que o outro. Então, assim, não tem lógica nenhuma. Mas é isso, né? Vamos ver aí se nos próximos eventos, né, a gente tem mais casos aí pra gente dar uma olhada, né? Realmente quis trazer o vídeo porque eu fiquei surpreso com a diferença de peso que o Márcio conseguiu trazer. Ele conseguiu render, ainda bem, mas vamos ver, né? Eu, particularmente, não sou muito fã, tá? Eu acho que isso faz muito mal pra ele, né? De novo, pode não estar fazendo agora e tal, mas além do nível de performance poder ser comprometido, a saúde com certeza tá sendo, né? Mas é isso, comenta a sua opinião aqui embaixo. Você acha que tem alguma solução? Tem que pesar no dia. Ou não, pode pesar um dia antes, mas bota um limite de peso, de percentual que ele pode recuperar. Se for mais do que X, aí o cara nas próximas lutas tem que mudar. Enfim, você acha que tem que fazer alguma coisa ou deixa do jeito que tá? E boa sorte aí, cada um assume o seu risco e assuma os seus BOs. Enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!